Glória ao Pai, glória ao Filho e glória ao Espírito Santo de Deus, que vai nos dar a palavra hoje, irmãos, que está em Gálatas 5, mas eu peço que os irmãos me ajudem, deixa a curtida para ajudar o canal. E a palavra vai dizer assim, no versículo 1 ao versículo 4, que diz assim: estáis por firmes na liberdade, e com Cristo nos libertou, e não sejais outra vez sujeitos a jugo da escravidão. Vede, eu, Paulo, vos digo que vos deixar de circuncidar a Cristo novamente vos aproveitará, de modo estético, e de todo homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. De Cristo delegaste vós, que procurais justificar-vos da lei e da graça de caístes. Então a palavra vai dizer aqui, irmãos, que naquele tempo, né, e até hoje Israel comete isso, né? Em outros lugares também fazem a circuncisão, que é cortar ali a pele, né, do homem ali, do órgão do homem, que ainda fazem isso. Tem uns lugares que fazem sem anestesia. Isso é algo assim terrível, terrível, de você se fazer com anestesia, tudo bem, com o médico, mas pessoas que não entendem disso, fazer isso é uma maldade, meu Deus do céu. Para mim, isso é uma maldade fazer isso, um negócio desse. Então, o Senhor, ele aboliu isso, mas Israel, como vive na lei ainda, eles fazem isso, só que eu não sei se eles fazem com anestesia nas crianças, mas isso é uma coisa terrível. A dor terrível que é isso aí, se não tiver anestesia. O que adianta? O que adiantou ficar passando por dor e achando que um ato desse iria de repente salvar? Porque isso aí é uma lei, era uma lei que existia. E então eles seguiam somente a lei, achando que estavam fazendo o que era certo, achando que estavam próximo de Deus, mutilando as crianças, que é algo terrível, porque tem criança que não aguenta, porque tem lugares que fazem que não usa anestesia, a criança morre. E para mim é algo assim, é abominável isso, fazer isso com uma criança. Mas graças a Deus que depois que Jesus veio, aqui Paulo ele vai dizer assim que o que adianta você se circuncidar e você não ter misericórdia do próximo, você não ter amor pelo próximo, você não ajudar o próximo, você ter ódio, você ter mágoa, você ter ressentimento, você não perdoar, de nada vale isso. Graças a Deus aqui no Brasil, né, onde nós moramos, não tem disso também, graças a Deus, né? Então, Jesus veio e isso não existe mais, não tem necessidade. E hoje nós servimos, Deus não precisa disso. O Senhor não precisa que a gente venha se mutilar. A palavra vai dizer assim que se você cortar o teu corpo, você está pecando. Se você tatuar o teu corpo, você está pecando contra Deus. Aquele que não conhece e faz essas coisas, aleluia Jesus, se ele se arrepender, ele será justificado. Porque ele não sabia, ele se arrependeu, ele creu em Jesus e ele parou de fazer isso. Teve pessoas que eram tatuadas e conseguiram tirar a tatuagem, né? Da mesma dor que é feita, foi tirado da mesma dor também, porque para tirar é algo muito dolorido também. Então, o que adianta ter tudo isso e não ter o real sentido, aleluia Jesus, de fazer a vontade de Deus? De você não ter mágoa, não ter ódio, não guardar ressentimento, fazer a vontade do Senhor, ler a palavra, buscar a palavra. Por que muitos erram? Erram por falta de conhecimento? Aleluia Jesus.
Então Paulo vai dizer o que adianta o que adianta você ser circuncidado? Nós podemos ser circuncidados pelo fato de ter crido em Jesus, crer que Ele é o nosso Senhor e Salvador, que é essa nossa esperança de salvação. Aleluia, Jesus. Mas Paulo vai dizer assim também, de nada vale o homem não obedecer à lei e ser circuncidado. Se machucar, ficar todo dolorido ali e não obedecer a Deus. Deus não quer sacrifício. Isso é um sacrifício. A circuncisão é um sacrifício. Deus não quer sacrifício. Deus quer obediência. Deus quer obediência da palavra dele. Deus quer que a gente faça o que é certo. Porque o que adianta você ser conhecedor? Agora vamos para aquele que conhece a palavra. Aquele que conhece a palavra e não obedece, você está crucificando novamente, aleluia, Jesus a Cristo. Porque nós conhecemos a verdade e se a gente se afasta dessa verdade, e se a gente se afasta de fazer o que é certo, aleluia, Jesus. E se a gente não faz a vontade do Senhor, aleluia, Jesus. Porque o jugo do Senhor é leve, irmãos. Você pode ter certeza, se Deus fala assim, vai ler a palavra. Vai buscar conhecimento da palavra. A palavra te liberta de todo engano. A palavra, aleluia, Jesus, ela vai te mostrar todos os erros aonde você está errando. Se você quer ter fé, aleluia, Jesus, você tem que ler a palavra. Por quê? Porque a palavra fala que é através da leitura da palavra que você terá fé. Se você não tem fé, é porque está ouvindo pouca, porque está lendo pouca palavra. Aleluia, Jesus. Então é ela que vai te libertar de todo engano. E você pode ter certeza, irmãos, aquele que medita na palavra, Deus vai usar, Deus vai chamar, vai pregar, Deus vai usar. Você não quer ser usado por Deus para cura, para ter o dom de repreender demônios? E sem contar que Deus se agrada tanto dos filhos quando eles obedecem, aleluia, Jesus, não senta na mesa dos escarnecedores, dos mentirosos, não fica dando risada lá com eles, concordando com as coisas erradas que eles fazem. Você será uma pessoa que Deus no tempo certo vai usar. Por que ele fala o tempo certo? Porque você precisa ter conhecimento da palavra. Se você não lê ela, você não vai conhecê-la. O Senhor vai te levantar, o Senhor vai te prosperar, o Senhor vai te abençoar, vai te dar vida longa e ainda você vai para o céu. Olha só, como é maravilhoso nós obedecermos a Deus. A gente só tem a ganhar, só temos que ganhar. O Senhor só nos dá bênção. Então eu deixo essa palavra em nome de Jesus.